Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de métodos de estudo bíblico. E esta aula nós adentraremos numa parte mais prática da nossa disciplina. Então, nós estaremos vendo os métodos de estudo bíblicos mais comuns que temos, e ainda nesta aula nós vamos ver um método de estudo bíblico e depois terá lições para que vocês possam praticar também e assim sejam aperfeiçoados. Tá bom? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula de hoje. Bem, os métodos de estudo bíblico mais comum que temos é o método devocional, método de tópicos, método biográficos, método sintético e o método analítico. O método devocional é um método mais simples, porque você vai ter um contato direto com a escritura, sem se preocupar com contexto, sem se preocupar com cultura, sem se preocupar com detalhes maiores da história. Você apenas vai ler a passagem bíblica e observar, tá bom, o que o texto bíblico diz a partir das suas expressões literárias, daquilo que está escrito. Esse é o método mais simples. Existe o método de tópicos, que você vai estudar um tópico presente nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, vamos estudar sobre ressurreição. Então, esse é um tópico. Vamos estudar sobre casamento, segundo a Bíblia. É um tópico. Então, existem vários tópicos nas Sagradas Escrituras que nós podemos elaborar um estudo bíblico acerca disto. O método biográfico diz respeito a você pegar uma biografia, fazer um estudo da biografia de um personagem bíblico. Por exemplo, eu quero estudar sobre a vida de Davi, ou a vida de Abraão, ou a vida de José. Então, este método tem a ver com isso. Tem a ver que você vai escolher um personagem bíblico e vai realizar um estudo profundo acerca desse personagem. O método sintético é um método que aborda todo o livro. É um método onde você vai estudar o livro e vai sintetizar aquilo que o livro tem ou contém de temas, de assuntos. Você vai olhar para o livro e vai enumerar todos os assuntos tratados naquele livro. Então, um método de resumo. É um método onde aponta para o conteúdo do livro, e aí quando você precisar, em outro dado momento, de estar falando sobre algum assunto, por ter realizado um método sintético, você sabe exatamente em que parte do livro, em que livro e em que parte do livro está o assunto abordado. E o método analítico, esse é um método mais profundo, é um método que propõe uma análise detalhada do texto bíblico, da passagem bíblica ou do livro bíblico que você selecionou para estudá-lo, tá bom? É um método que vai fazer com que você se aprofunde mais no conhecimento das palavras no original, da cultura, do momento histórico daquele livro, do personagem bíblico. Então, é um método que requer um maior teor de conhecimento teológico também. Então, são esses os métodos que a gente vai estar observando e olhando aqui durante esse curso de métodos de estudo bíblico, durante essa disciplina de métodos de estudo bíblico. E um caminho para a gente fazer um estudo bíblico deve passar, tá bom, por esse princípio de ler, de explicar e de aplicar o texto. Todo estudo, seja em qual método for, você vai ter que ler, vai ter que explicar o que você leu e vai ter que aplicar aquilo que você interpretou após a leitura e a observação. Tá? Isto, comumente, também é aplicado nas demais áreas da vida. Por exemplo, a gente sabe que temos que ir pelo início, passar pelo meio, até chegarmos ao fim de alguma atividade, de algum processo. Isso é uma forma lógica da gente compreender as coisas, da gente lidar com as situações. Também pode ser encarado como sendo uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. De trabalhos científicos, trabalhos de universitários que estão prestes a
concluir o seu curso de graduação, então eles fazem um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, ou um artigo, e nesse artigo, nesse trabalho de conclusão de curso, tem que haver uma introdução, tem que ter o desenvolvimento do tema estudado, daquilo que foi abordado, e tem que haver a conclusão disso também. Ou ainda, nós podemos ter a questão de definição, razão ou uso e consequência, que diz respeito assim, se a gente pegar um tema de propiciação, então eu preciso definir o que seja propiciação, eu preciso entender a razão desse tema, o porquê, porque é usado o nome propiciação, o que é que isso tem a ver, e a consequência disto, o efeito disto, o que isso traz. Então eu preciso ir por esse caminho. Então todo estudo bíblico deve ir por este padrão, por esta norma, de ler, explicar e aplicar, de definir o que seja, de observar o porquê ou a razão daquilo, como aquilo é usado, e a consequência, o efeito disso. Então nós temos esse caminho para o estudo bíblico que você deve ter esta luz, tá bom? No tocante às escrituras, a gente sempre, quando vai estudar algum tema, a gente parte para separar todos os textos do tema e a gente começa a analisar do Velho Testamento e partir para o Novo Testamento, para que assim a gente tenha uma ideia completa do que estamos estudando e não tropeçarmos, realizando alguma contradição, o que a Bíblia não possui, não tem. Ela é a infalível palavra de Deus. Então a gente precisa ir por este caminho para realizar um estudo bíblico. Nós precisamos ter um início, meio e fim. Nós precisamos definir algo, ver a razão daquilo ali e a consequência daquilo ali, o uso daquilo traz o quê? Qual o efeito? Nós precisamos pensar sobre isso, tá? Quanto ao método devocional, que é o primeiro método que nós temos contato, ele propõe contato pessoal direto com a Sagrada Escritura. Ele vai buscar a revelação de Deus no contato com sua palavra, mediante a unção que dele recebemos, como diz 1 João capítulo 2, verso 20 e 27. Trata-se de um exercício voluntário, consciente e pessoal por meio da leitura cuidadosa e regular da palavra de Deus. Porque ele fala acerca desta unção. O texto bíblico vai dizer que nós possuímos a unção que vem do santo, e todos têm conhecimento ou entendimento. E essa unção é o próprio Espírito Santo, que vem do Senhor. O Senhor nos concede o Espírito Santo para habitar em nós. E aí ele vai dizer, tá bom, que nós que recebemos essa unção e ela permanece em nós, o Espírito Santo está conosco, nós não vamos ter necessidade de que alguém nos ensine, porque a unção que dele recebemos nos ensina a respeito de todas as coisas. E ela é verdadeira e não é falsa. Então a gente deve permanecer em Cristo, como também o próprio Espírito nos ensina. Então, uma das diferenças do cristianismo para as demais religiões é a presença do Senhor junto a nós, iluminando nosso entendimento para compreendermos a sua palavra. Ele tem interesse que nós venhamos a entender sua palavra. Então, quando nós meditamos dia e noite na palavra do Senhor, nós temos um professor por excelência, que é o Espírito Santo. E esse professor por excelência, ele vai abrir o nosso entendimento para compreendermos muitas coisas das Sagradas Escrituras. Existem certas coisas que são bem difíceis de entender na palavra de Deus. Para isso, Deus também levantou outros homens que estudassem mais profundos. Ele levantou pastores e mestres para que pudesse estar esclarecendo porções das Escrituras que nós não compreendemos. Então, nós temos isso a nosso favor, tá bom? Deus não nos deixou desamparados quanto ao conhecimento da sua palavra. Nós temos o Espírito Santo e temos também pessoas que Deus levantou como pastores e mestres para estar ensinando a verdade de Deus a nós. Para que a gente possa ter o intuito, o desejo de meditar na Sagrada Escritura. E ainda que a gente não tenha um pastor, alguém que esteja ao nosso lado em todo o tempo, mas temos o Espírito Santo. Então é possível nós conhecermos a palavra de Deus e entendermos algo dela por meio desse Espírito que habita em cada um de nós. Esse método devocional também é conhecido como método de análise de versículo, porque ele permite um certo grau de flexibilidade. A gente pode aplicar-se a uma só palavra, a uma frase, a um versículo, a um parágrafo, a um capítulo inteiro da Bíblia,
porque existem livros pequenos, existem livros bíblicos que só tem um capítulo, outros são 2 capítulos, 3 capítulos, são porções de textos pequenos que a gente pode passar uma leitura e observá-los e assim então estudarmos o livro inteiro, ou uma passagem, uma palavra. Então o método devocional tem a ver com isso. E nós vamos então começar a praticar isso. Nós vamos pôr em prática o método de estudo devocional. Agora é óbvio que para isso a gente vai precisar de quê? A gente vai precisar reservar uma hora mais propícia do dia para nós lermos a Bíblia. Você precisa estar com a mente descansada, a mente livre de perturbações ou outras coisas, para que você possa estudar adequadamente. Então, reserve uma hora que seja propícia para que você possa ler, meditar nas Escrituras, para que você possa começar o seu estudo. Faça uma leitura com reverência, buscando a aplicação pessoal do texto lido. Então, o primeiro ponto é que você vai ler, vai refletir sobre o texto e você vai aplicar para si mesmo. Em primeiro lugar, a palavra tem que ser para nós que estamos lendo ela. Depois você atente para que a sua preocupação não seja a quantidade de texto a ser lida, mas o texto em si, aquilo que lhe chama a atenção. Por exemplo, na discussão que Jesus tem com os fariseus sobre ele expulsar demônios de pessoas, os fariseus acusam ele que ele expulsa demônios por Beelzebul, o maioral dos demônios. E Jesus então exorta-os, dizendo que um reino dividido não pode subsistir, uma casa dividida não pode subsistir. Daí, eu posso atentar para estas sentenças que Jesus fala e me ater a elas. E não preciso ler todo o capítulo e tudo para que eu possa refletir sobre isso, porque isto é uma verdade que ele traz para nós. São sentenças que a gente precisa se ocupar com elas, refletir sobre elas. Uma casa dividida não subsiste. O que ele tenciona dizer com isso? O que ele queria realmente falar acerca disto? Então, esse vai ser o nosso objeto de estudo, vai ser onde nós vamos aplicar o método devocional, vai ser nessa sentença aí, para que a gente possa entender o que Jesus quer dizer. E aí, então, aplicar a nossa vida. Então, a gente precisa olhar para isso, tá bom? E também procure ler a Bíblia sistematicamente. Ler a Bíblia sistematicamente é que você precisa começar por o capítulo 1 e assim seguir a sequência do livro, para que no final você tenha um entendimento do panorama do livro inteiro e não ficar saltitando de um lado para outro, como muita gente faz assim, abrir a Bíblia aleatoriamente para refletir sobre um texto bíblico. Se você vai ler a palavra do Senhor, então comece por um livro, comece pelo Evangelho de João, vá do capítulo 1 até o final e use esse método sistemático de ler a Escritura, porque isso vai trazer uma compreensão melhor acerca do que está sendo abordado naquele livro. Olhando agora para o método devocional em si, nós vamos pensar nesse texto de Provérbios, capítulo 26, verso 2. E aí nós vamos lançar a primeira observação ou consideração, é que nesse método devocional a gente precisa fazer análise literária usando as questões da fase de observação. Lembra que nós estivemos apresentando o método OICA, observação, interpretação, correlação e aplicação. Então nós vamos usar, tá bom, esses passos em todo o método de estudo bíblico que a gente vai elaborar. E no método devocional não é diferente. Só que a gente vai olhar apenas para as palavras ou as sentenças, o que elas informam. Dessa forma, nós temos o texto de Provérbios, capítulo 26, verso 2. Eu estou usando a versão revista e atualizada da Bíblia Sagrada, que diz assim: como o pássaro que foge, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Então eu peguei esse texto, peguei o meu caderno, anotei isso na parte de cima da folha, e então começo a lançar as questões acerca do próprio texto que eu estou refletindo. E a primeira questão é: quem é que o autor disso aí? Quem foi que escreveu? Quem foi que Deus usou para
trazer isso diante dos seus leitores, diante dos seus ouvintes. Então, quem é o autor deste provérbio? Nós vamos observar, tá bom? Nas Bíblias de estudo sempre tem indicação de autores dos livros, alguns não tem autor definido, mas o livro de Provérbios, em sua maioria, quase sua totalidade, foi escrito pelo rei Salomão. E está descrito lá, tá bom? No início do capítulo 26, que este provérbio é um provérbio de Salomão, só que foi escrito pelos servos dos escribas do rei Ezequias. Mas o autor é Salomão. Então, Salomão é um homem sábio. Foi quem Deus deu sabedoria acima do normal sobre a terra. E o que a gente pode perguntar mais? Quem são os personagens que estão presentes nesse texto? Aí tem o pássaro e tem a andorinha. Ele fala que o pássaro foge e a andorinha ela dá um voo. São apenas esses os personagens do texto bíblico que nós estamos encontrando aí. A outra pergunta é, o que é dito desses personagens? O que é que eles fazem? Aí, o pássaro foge e a andorinha ela voa. Tá? A gente pode tentar entender qual a diferença de pássaro comum. Algumas traduções vão dizer que é pardal, outras vão falar que é uma ave, mas não diz o tipo da árvore. Mas a andorinha, a gente conhece a andorinha. Então, a andorinha é um tipo de ave definido. A gente pode pesquisar sobre os hábitos da andorinha. E o interessante da andorinha, irmãos, é que ela se alimenta no seu voo. Ela não existe em todos os lugares, só em algumas regiões. E o voo da andorinha é um voo rasante para ela se alimentar de insetos nos ares. Muito interessante este hábito. Então, obviamente, Salomão andou observando isto e resolveu então olhar assim, por que é assim? Por que ela dá esse voo rasante? E ele identificou que é para se alimentar. E o que significa o termo maldição aqui? Maldição não tem a ver com bruxaria, com feitiçaria. Essa palavra maldição aqui tem a ver com o juízo de Deus descrito na sua lei. Então, o termo usado aqui é sobre Deus executar juízo sobre aqueles que desobedecem os seus mandamentos. Esse é o ponto que a palavra maldição se refere. E a opção, a expressão sem causa, como eu devo entendê-la? Sem motivo. Este é o significado desta expressão. Então, a maldição sem motivo, ela não se cumpre, ou não se estabelece, não é realizada. O juízo de Deus não vem por vir por si só, ela só vem se realmente houver uma causa. Então, é isso que nós encontramos ao refletirmos sobre este texto. Então, veja como foi que nós realizamos um método devocional, um método de estudo bíblico devocional. Nós pegamos o texto e começamos a fazer perguntas ao texto e respondendo essas perguntas, vamos encontrando o significado do texto. Aí, existe alguma relação de causa e efeito que a gente pode encontrar no texto? Sim, existe sim. E você vai observar isso pelo uso das expressões como e assim. Então, como e assim tem uma relação. Como o pássaro que foge ou como a andorinha no seu voo, assim, então, há um efeito, uma consequência. Em relação a isso, a maldição sem causa não se cumpre. Então, há uma evidência de que há uma relação de causa e efeito. E a gente pode transcrever o texto bíblico da seguinte maneira. A gente pode pegar a primeira sentença, como o pássaro que foge, assim a maldição sem causa não se cumpre. E podemos escrever também, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Então, nós observamos que existe uma relação de causa e efeito, e no fim das coisas, o que nós temos é que essa maldição ela não vai cair sobre a vida de alguém, de uma família, de um povo, de uma nação, sem uma causa. E é isso que Salomão quer transmitir. Esta é a verdade bíblica encontrada neste verso. Aí qual o próximo passo, então? A gente precisa juntar todas essas informações, tudo que a gente observou, e montar a nossa interpretação. E é isso que nós vamos fazer
tá bom? Daqui para frente. Então, observando, a gente escreveu tudo aquilo que a gente descobriu do texto, a gente identificou os significados das palavras, das sentenças, e agora a gente vai pensar, tá bom, sobre isso. Aí nós vamos começar a olhar o que foi dito. E a gente vai perceber que o rei Salomão refletiu sobre o que faz ou qual a razão um pássaro foge. Obviamente deve ser um perigo. Vamos pensar que a ave está lá no seu ninho e de repente uma serpente sobe nessa árvore. E aí ele voa. Então a causa do voo fugitivo da ave foi por conta da serpente que surgiu. Ele também viu uma razão para o voo da andorinha. E assim ele refletiu que a maldição ela é estabelecida por uma causa, ela não vem sem causa. Deus jamais lançará o seu juízo sobre alguém sem causa, porque Deus é justo. E então, por fim, ele criou um provérbio que relaciona a verdade de que a maldição ela só é estabelecida com uma causa, tá bom? Como contemplando a ação do pássaro e da andorinha no seu voo, com o intuito de despertar a atenção do leitor. E esta forma dele escrever chama a gente a atenção, fixa os nossos olhos em cima disso, para que a nossa mente seja despertada a pensar e a refletir na verdade que ele está querendo transmitir. Então a gente identificou, anotou isso aí, e agora a gente vai interpretar. Já que a gente realizou o passo da observação, a gente vai construir agora a interpretação. Então a gente pode ter assim, Salomão afirma que uma maldição não se estabelece na vida ou família de alguém ou sobre um povo sem uma causa. Esta é a verdade que o verso diz. E o termo maldição ali descrito diz respeito ao juízo de Deus em relação à desobediência de seus mandamentos. Isso está escrito, tá bom, em outras passagens das Escrituras, que no passo da correlação a gente vai identificar. Para enfatizar essa verdade, o rei relaciona com o fugir do pássaro e o voo da andorinha, para despertar, tá bom, esta verdade nos seus ouvintes, naqueles que irão ler o seu provérbio. Assim, o autor deseja transmitir aos seus leitores que toda maldição tem uma causa. Nada de mal sucede sem uma razão. Todo juízo de Deus é aplicado por conta da transgressão de um de seus mandamentos, ou de vários mandamentos. Isso é o que o texto bíblico, então, quer enfatizar. Feito isso, a gente vai agora procurar outros textos que possam tratar ou apontar esta mesma verdade, ou aquilo que a gente observou. Então, como o texto observado trata de maldição como juízo de Deus pela desobediência dos seus mandamentos, nós podemos encontrar a mesma situação nos livros de Levíticos e de Deuteronômio. Em Levítico 26, do 14 ao 39, vai ter uma série de mandamentos de Deus, onde ele relata o seu juízo sobre a desobediência do povo. Então, se o povo errar, ele vai mandar tal juízo, se o povo transgredir, ele manda outro juízo, e assim ele está enviando suas maldições sobre a desobediência do povo. Também em Deuteronômio 28, do 14 ao 68, são versos que vai tratar das maldições pelo povo não cumprir os mandamentos de Deus. Então lá nós teremos que Deus vai enviar a fome, a seca, a peste, a espada, a guerra. Tudo isso são maldições de Deus. São os juízos de Deus porque o seu povo não cumpre ou não guarda os seus mandamentos. Então nós temos isso. Então nós encontramos a correlação e aquilo que Salomão atestou foi obviamente tirado disso, porque como ele era um homem sábio e que lia a lei, meditava na lei, então ele observou esta verdade e colocou em um provérbio para chamar a atenção dos seus leitores. E por fim vem a aplicação. A aplicação diz respeito a transpor aquilo que nós observamos que foi para um determinado povo, numa determinada época, para os leitores do tempo atual, ou de agora, em nossa época, diz respeito a mim e aos outros que irão ouvir essa meditação, esse estudo que eu acabei de realizar com este versículo de Provérbios 26, 2. Então, dessa forma a gente vai aplicar para nós. Então, para nós que cremos na palavra de Deus,
Quando algo de mal estiver acontecendo conosco, isso pode ser resultado de desobediência. Ou seja, podemos não estar cumprindo algum mandamento da palavra de Deus e por isso nós estamos passando pelo juízo de Deus. Nem toda provação e nem tudo de mal que está acontecendo provém da desobediência do mandamento. Pode ser também que Deus esteja querendo nos provar ou nos aperfeiçoar. Mas nós não podemos ignorar ou lançar fora que nós podemos estar quebrando algum mandamento e por conta disso Deus tem enviado o juízo dele sobre nós. E a gente precisa estar atento a isso. Bem, aí cabe a nós buscarmos do Senhor e do Espírito Santo que habita em nós a real situação que nos encontramos. Tá? Se estamos transgredindo, é justo que Deus nos julgue e que Ele lance sobre nós uma de suas maldições, para que a gente possa ser levado ao arrependimento e abandonar a prática da desobediência, do pecado, e voltar-se a obedecer sua palavra. Então, é isso que nós tensionamos fazer quando estudamos um verso, uma porção da palavra do Senhor, e realizamos esses passos da observação, da interpretação, da correlação e aplicação. Isto é o que a gente chama de método devocional. Eu espero que você tenha entendido esses passos todos. Eu vou postar em outra videoaula sobre método devocional, para que a gente possa realizar um outro exercício. Mas diante do exposto aqui, sua tarefa agora, nós vamos estar realizando da seguinte maneira. Agora, a avaliação não é mais responder no formulário. Vocês vão olhar para esses textos bíblicos que aqui estão, tá bom? E vão realizar esse método devocional sobre esses textos bíblicos e vão encaminhar o vosso estudo para o e-mail tbacvpm@gmail.com. Então vocês enviam para esse e-mail, tá bom? Que eu vou estar olhando e vou dar o feedback, vou responder de volta para você o seu método devocional, aquilo que você fez com esses textos bíblicos aí. Então nós temos o texto de Josué, capítulo 1, verso 8, temos o texto de Provérbios, capítulo 12, verso 4 e Provérbios, capítulo 3, do 9 ao 10. Então eu desejo que você tenha uma boa aptidão para isso e que Deus possa abençoá-lo por seu Espírito, iluminando sua mente para que você possa realizar esse método a contento e assim você possa começar a observar o seu crescimento acerca da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula.